depois de um grande estudo, um salmo que nos despertou grandes ensinamentos através do Espírito Santo. Hoje nós iremos concluir o Salmo 119, os oito últimos versículos deste salmo, a 22ª letra do alfabeto hebraico, e assim a gente encerra um salmo que, para mim, foi de grande valia. Grandes descobertas nós tivemos durante o estudo deste salmo tão maravilhoso. E hoje nós iremos aprender algumas outras recomendações pelo Espírito Santo para a nossa vida. Salmo 119, do versículo 169 ao 176, nos diz assim a Sagrada Escritura: Chegue à tua presença o meu clamor, Senhor. Dá-me entendimento conforme a tua palavra. Chegue a ti a minha súplica. Livra-me conforme a tua promessa. Meus lábios transbordarão de louvor, pois me ensinas os teus decretos. A minha língua cantará a tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justos. Com tua mão vem ajudar-me, pois escolhi os teus preceitos. Anseio pela tua salvação, Senhor, e a tua lei é o meu prazer. Permite-me viver para que eu te louve e que as tuas ordenanças me sustentem. Andei vagando como ovelha perdida. Vem em busca do teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Amém. Glória a Deus. Hoje vamos finalizar este Salmo 119. E o título que nós vamos dar para o nosso estudo hoje à noite é Obrigado pela tua palavra. Glória a Deus, irmãos, porque em todo o Salmo 119, se você não descobriu isso, você deveria ter descoberto. O salmista enaltece somente a palavra de Deus. O grande acontecimento de todo o Salmo 119, nos seus 176 versículos, é o salmista abrindo mão de tudo para que a palavra de Deus fosse cumprida, para que a palavra de Deus fosse realizada sobre a tua vida. A única preocupação deste homem era o cuidado com a palavra de Deus. Ele abria mão de tudo, ele se esvaziava de tudo, ele não se preocupava com mais nada, tão somente a sua preocupação era com os decretos, com os mandamentos da soberana palavra de Deus. Por isso o título do nosso estudo hoje à noite: Obrigado pela tua palavra. Se há algo que nós devemos agradecer a Deus todos os dias, esse é um deles. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. A palavra de Deus nos dá direção, a palavra de Deus nos dá graça, a palavra de Deus é tudo o que nós precisamos. A palavra de Deus precisa preencher o nosso coração. A palavra de Deus precisa preencher a nossa mente. A palavra de Deus precisa preencher as nossas decisões todos os dias. O nosso coração, a nossa mente, as nossas decisões precisam ser permeadas pela poderosa palavra de Deus. Nenhum outro conselho pode ser buscado quando falamos do coração, da nossa mente e das nossas decisões diárias, a não ser a palavra de Deus. E o que é a palavra de Deus? O que é a Bíblia? A Bíblia é a revelação do coração, é a revelação da vontade, é a revelação do propósito que Deus tem para com o homem. Irmãos, se ela é o coração de Deus, se a Bíblia é a revelação do Deus Todo-Poderoso, Ele se revelou, Ele se mostrou através da sua palavra. Então por que é que nós vamos buscar outros conselhos? Não, nós permaneceremos
na palavra de Deus, agradecendo a Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra. A palavra de Deus nos traz vida. A palavra de Deus nos traz esperança. A palavra de Deus nos torna grandes. Quando? Quando nós permitirmos ter uma vida de comunhão com o Espírito Santo. Quando Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 14, ele pronuncia a bênção apostólica. E ele diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. A graça do Senhor Jesus Cristo já está disponibilizada. Quando Ele morreu na cruz do Calvário, Ele nos deixou a sua graça, o seu favor imerecido. Ele cumpriu a sua missão, Ele cumpriu a sua tarefa. O amor de Deus já foi pronunciado. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho. Então, irmãos, para que você usufrua da graça e do amor, o que nos resta agora é aquele que está sobre a terra. Quem que é? Quem que está sobre a terra? O Espírito Santo. Por isso que Paulo fala, e a comunhão com o Espírito Santo. Então, para que a palavra de Deus se cumpra sobre a nossa vida, nós precisamos ter uma vida de comunhão, de intimidade, de santidade com o Espírito Santo de Deus. Ouvir o que o Espírito fala, cumprir o que o Espírito fala, desejar o que o Espírito fala, ansiar por aquilo que o Espírito Santo está falando ao nosso coração. A Bíblia diz em João capítulo 16, versículos 13 e 14, algo a respeito do Espírito Santo. Diz: mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir. Ele lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Então Jesus está dizendo que o Espírito Santo que Ele enviaria, porque Ele foi, a Bíblia diz que Ele iria, mas não nos deixariam órfãos. Ele nos enviaria o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, Ele é quem nos guia em toda a verdade. Não tem engano nele. E Ele não fala de si mesmo. Ele fala daquilo que Ele ouviu do Pai, de Deus, para fazer o quê? Conhecido a nós. Então nós precisamos o quê? Ter experiência com o Espírito Santo, para que nós saibamos o que está no coração de Deus. O que está no coração de Deus. O salmista tinha essa comunhão, tanto que ele abre mão de tudo por amor à palavra de Deus. E como é que anda a nossa comunhão com o Espírito Santo? Como é que anda a nossa comunhão com o Espírito Santo? O salmista, ele vai encerrar este salmo em duas etapas bastante importantes para a nossa vida. A primeira, ele vai invocar o nome do Senhor. E a segunda, ele vai agradecer a Deus por alguns benefícios que a própria palavra trouxe para o seu coração. Então vamos lá. Versículo 169. Chegue à tua presença o meu clamor, Senhor. Dá-me entendimento conforme a tua palavra. Ele está clamando a Deus por um só motivo: para que ele tenha uma vida em conformidade com a palavra de Deus. Será que nós já fizemos esse clamor a Deus? Nós clamamos a Deus por tantas coisas, nós pedimos tantas coisas a Deus, e olha que clamor, que exemplo que o Espírito Santo nos traz hoje à noite. Ele fala: Deus, eu clamo ao Senhor para que o Senhor me dê entendimento da tua palavra. Eu quero compreender a tua palavra, eu quero entender a tua palavra, eu quero viver a tua palavra. Esse é o desejo prioritário que nós precisamos ter, irmãos.
Pai, eu vou clamar ao Senhor, porque eu quero conhecer a tua palavra, me dá entendimento daquilo que eu estou ouvindo, daquilo que eu estou lendo. Eu preciso compreender a tua palavra. E ele diz, e o texto fala que ele chega à presença do Senhor e ele clama. Clamor não é uma oração comum. Clamor é uma oração com mais força, com mais desejo, por um só motivo. Senhor, dá-me entendimento conforme a tua palavra. Me faz entender verdadeiramente a tua palavra. Quando nós cumprimos a palavra de Deus, quando nós entendemos a palavra de Deus, e nós praticamos exatamente o que ela está nos falando, nós iremos fechar brechas na nossa vida. Porque a Bíblia diz que o diabo ele procura o quê? Uma brecha, uma oportunidade para que ele possa nos destruir. E no cumprimento, no entendimento de nós compreendermos essa palavra de Deus, nós iremos fechar brechas na nossa vida e teremos uma vida mais agradável aos olhos do Senhor. O salmista desejava viver em um cenário onde a sua mente fosse totalmente preenchida somente pela palavra de Deus. E o que é que nós temos permitido que a nossa mente seja preenchida? O salmista clama para que haja um entendimento somente da palavra de Deus. Nossos dias precisam ser permeados com a palavra de Deus. Nós precisamos permitir que a nossa vida seja permeada pela palavra de Deus em qualquer circunstância, irmãos, em qualquer circunstância. Não é só quando tudo está bem, não. A palavra de Deus tem que permanecer a mesma, a nossa intenção de cumpri-la, de entendê-la, tem que ser a mesma, independentemente da nossa circunstância. Mateus 6,10, a Bíblia diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jeremias 15,16 diz, quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi, elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor dos exércitos. Desejosos pela palavra de Deus, o salmista clama para que haja um entendimento, para que ele compreendesse a palavra de Deus. O primeiro clamor dele é para que ele entenda a palavra de Deus. O segundo, versículo 170. Chegue a ti a minha súplica e livra-me conforme a tua promessa. Nós poderíamos exemplificar aqui vários tipos de livramento que ele poderia estar pedindo. Mas como em todo o salmo ele preza a palavra de Deus, e como no versículo anterior, ele clama para que houvesse um entendimento da palavra de Deus, então nós vamos entender que esse livramento que ele pede a Deus é o livramento da seguinte forma: Senhor, não permita que nada, livra-me de tudo que possa impedir de eu entender a tua palavra. Chegue a ti a minha súplica, livra-me conforme a tua promessa. Ele estava desejoso de que nada viesse a atrapalhar. Ninguém, situação alguma, falta alguma, enfim, que nenhum cenário da sua vida, por pior que fosse, viesse roubar a sua esperança de entender a palavra de Deus. Então ele pede, Senhor, livra-me do quê? De tudo aquilo que possa impedir de eu não compreender a tua palavra. Será que nós somos capazes, a partir de hoje, de pedir essas duas coisas para Deus? Senhor, dá-me entendimento. E depois, Senhor, livra-me de tudo aquilo que impede de eu verdadeiramente compreender a tua palavra, compreender a tua promessa, que nada venha me aprisionar, que nada venha me enclausurar, que nada venha me deixar estagnado, que a palavra de Deus ela é vida. Ela fala que você vai conhecer a verdade vai o quê? Te libertar. Libertar de tudo aquilo que deseja nos prender. Então ele pede, livra-me, que nada
que absolutamente nada prevaleça a ponto de fazer com que eu não entenda verdadeiramente a tua palavra. Por que esse livramento, irmãos? Porque a Bíblia diz que há um conflito entre a carne e o espírito. Amém? Há um conflito entre a carne e o espírito. E ele pede: Senhor, livra-me de tudo aquilo que a carne pode produzir, para que eu não viva uma vida no espírito. A nossa intenção é viver uma vida no espírito. E Gálatas 5, 16 e 17, a Bíblia diz: Por isso digo, vivam pelo espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Isso é muito sério. A nossa carne luta contra o espírito. E a Bíblia diz: para que isso? A carne deseja que nós não façamos a vontade de Deus. Então o salmista pede: Deus, livra-me conforme a tua promessa. Do quê? Livra-me da minha má compreensão da tua palavra. Livra-me de uma vida simplesmente por viver. Não, eu quero entender a tua palavra, eu quero entender o culto, eu quero entender a oração, eu quero entender o que eu estou ouvindo, eu quero entender o teu reino, eu quero viver a tua palavra. Então me livra do quê? De tudo aquilo que impede ou que pode impedir que nós ouçamos e entendamos a voz de Deus. E nós sabemos muito bem quais são as coisas que atrapalham, que dificultam o nosso entendimento à voz de Deus. Então ele abre o salmo com duas petições, um clamor e uma súplica. O clamor para que Deus o faça entender a palavra, e uma súplica para que Deus o livre. E nós vamos entender esse livramento como um livramento de tudo aquilo que possa impedir ou obscurecer o seu entendimento em relação à palavra de Deus. Agora, dos versículos restantes, ele agradece a Deus por alguns motivos que a própria palavra cumpriu sobre a vida dele. Ele começa a ter uma gratidão expressada, ele começa a expressar a sua gratidão, aquilo que estava no seu coração. E ele começa no versículo 171 dizendo: meus lábios transbordarão de louvor, pois me ensinas os teus decretos. Podemos entender esse versículo como um homem que tinha uma alegria incontida. Ele estava tão feliz com os decretos de Deus, ele tinha tanto desejo em cumprir a palavra de Deus, ele estava tão feliz por ter entendido a palavra de Deus, que a sua alegria era incontida a tal ponto de transbordar, irmãos. Glória a Deus. Os meus lábios transbordarão de louvor, eu cantarei louvores ao Senhor. Uma alegria incontida, não podia conter a sua alegria. Por quê? Pelo prazer de ter entendido e de ter permanecido na palavra de Deus. Às vezes nós estamos alegres por tantas coisas terrenas que nos acontecem e esquecemos de estar alegre, feliz, cheio de louvores a Deus. Por quê? A parte B do versículo fala porque Deus estava ensinando a ele os seus decretos, as suas ordens, as decisões de Deus, as determinações de Deus. Ele estava feliz porque ele estava sendo contagiado, ele estava sendo enriquecido pelo ensinamento que vinha de Deus. E quando nós entendemos a palavra transbordar, a ponto de não só ele ser beneficiário, mas todos quantos estiverem ao seu redor. O crente, ele contagia de forma positiva. O crente, se tem morte, ele leva vida. Se tem choro, ele leva alegria. Se tem desesperança, ele leva esperança. Por quê? Porque os nossos lábios transbordam de louvor pelo prazer de estar sendo ensinado pelos decretos do Senhor. O nosso maior prazer, irmão, não pode ser nenhum outro,
a nossa maior alegria tem que ser o quê? Meu Pai, eu estou aprendendo a Tua palavra. Eu estou vivendo a Tua palavra. Eu estou compreendendo a Tua palavra. Esse deve ser o motivo do transbordar de louvor dos nossos lábios. Louvar a Deus com prazer. Louvar a Deus com alegria. Louvar a Deus por todas as oportunidades que Ele nos tem dado. E no próprio Salmo 119, no versículo 103, a Bíblia diz: como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais do que o mel para a minha boca. Glória a Deus. Os lábios do salmista estavam transbordando de louvor, porque ele estava sendo ensinado pelos decretos de Deus. A Bíblia estava surtindo efeito na sua vida, ele tinha prazer, alegria, e nisso ele tinha prazer em transbordar louvores a Deus dos seus lábios, uma alegria incontida. Nada pode conter a alegria de quem tem prazer na lei do Senhor. Glória a Deus. Versículo 172. A minha língua cantará a tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justos. Aqui ele começa a compreender uma outra parte bastante necessária para nós hoje, porém difícil se não for trabalhada pelo Espírito Santo. A minha língua cantará a tua palavra. Até aí tudo bem. Pois todos os teus mandamentos são justos. O ensinamento para nós hoje pelo Espírito Santo é: não abra os seus lábios antes da justiça de Deus. Amém, irmãos? Não se movimente. Não abra os teus lábios antes da justiça de Deus. Clame, suplique pela justiça de Deus antes de qualquer atitude. Ele fala: a minha língua cantará a tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justos. Tudo que Deus faz é justo. O nosso Deus é um Deus de justiça. Para que você cante, para que você se alegre, deixa sempre Deus agir. Deixa sempre Deus fazer. Deixe sempre Deus operar. Os nossos lábios, a nossa língua cantará sempre a palavra de Deus, crendo na sua justiça, crendo no seu operar, crendo no poder das suas mãos. Cantar aqui é no sentido de pronunciar palavras com uma convicção de que nós confiamos na justiça de Deus. Nós confiamos em que Deus vai fazer. O Salmo 20, versículo do 7 ao 9 diz: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, no nome do Senhor nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Senhor, concede vitória ao Rei. Responde-nos quando clamamos. Então, quem não crê, quem não espera, quem não abre os seus lábios, quem não tem a língua que canta a palavra de Deus, que espera a justiça de Deus, vacilam. O texto fala, caem. Mas quem espera, quem abre a língua para pronunciar a justiça e espera em Deus, esses sim receberão a vitória. Vai responder, vai clamar e Deus vai responder. Por quê? Confiaram na justiça de Deus. Esperaram Deus fazer, esperaram Deus agir, esperaram Deus realizar. Aleluia. O 174, ele expressa o seguinte, versículo 174. Anseio pela tua salvação, Senhor, e a tua lei é o meu prazer. O anseio máximo deste homem era a salvação. E a salvação, ela só vem quando nós observamos e temos prazer na lei do Senhor. E algo interessante quando se fala sobre anseio pela salvação de Deus esse anseio não pode ser ininterrupto. Esse anseio não pode ser inconstante.
Esse anseio não pode ser só quando tudo vai bem, não, irmãos. O anseio pela salvação de Deus, ele é constante. Ele é a todo momento. Nós não podemos permitir que os desejos da carne sobreponham o nosso desejo pela salvação. Nada pode tirar de nós esse desejo maior de buscar a salvação, que as nossas palavras, atitudes, gestos, sonhos, propósitos, todos eles precisam estar de acordo com a lei do Senhor. Para quê? Para que nós possamos desejar a salvação em Deus. Projetar a nossa vida, uma vida santa, para que a salvação nos alcance. Mateus 13, 44 e 46 diz o seguinte: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Olha aí a ansiedade, o desejo prioritário pela salvação, pelas coisas de Deus. Filipenses 4, do 6 ao 7, diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. O único anseio nosso é pela salvação. O único anseio nosso é pela palavra de Deus. O nosso anseio deve ser se você está agradando a Deus. Eu sempre ensino isso e repito, todas as noites temos que fazer um balanço do nosso dia a dia. A sua atitude, o seu comentário, enfim, agradou a quem? O que você disse levantou vidas ou derrubou vidas? O que você disse abençoou vidas ou amaldiçoou vidas? O que você disse trouxe esperança ou trouxe confusão? Quem foi você no dia de hoje para Deus? A sua ansiedade, irmãos, e a minha tem que ser pela salvação, nenhuma outra. Jesus disse lá também em outro texto em Mateus: não andei ansioso por coisa alguma, pela vida, pelas coisas. E a gente fica às vezes, se você não tiver o Espírito Santo, a direção, você cai, no sentido de que você se pega preocupado com as coisas alheias. Isso é comum, infelizmente, a nós. Mas com a ajuda do Espírito Santo, o nosso anseio tem que ser a salvação. Se o meu passo seguinte, se a minha palavra seguinte, se o meu olhar seguinte, se tudo que eu for fazer no minuto seguinte vai trazer a salvação de Deus para a minha vida, para a minha casa. O salmista fala que ele ansiava pela salvação, porque a lei do Senhor era o seu maior prazer. Glória a Deus. A lei do Senhor era o seu maior prazer. Que isso seja patente em nossas vidas, seja impetrado no nosso coração. A lei do Senhor tem que ser o maior tesouro que nós desejamos diariamente. E quando a Bíblia diz, nesse exemplo que nós lemos, que o homem achou, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele terreno, a Bíblia está nos dizendo o seguinte, que nós temos que abrir mão de tudo aquilo que nos impede de ter a salvação em Deus. Você já encontrou a salvação, então agora lute, se desfaça de tudo aquilo que te impeça de comprar, no sentido de você permanecer na salvação em Deus. 175. Permite-me viver para que eu te louve e que as tuas ordenanças me sustentem. Muitos desejam viver por conquistas terrenas. Pai, me permita viver mais, porque o que eu comprei, o que eu adquiri, o que eu tenho, é tão bom e eu preciso desfrutar disso. Não é errado isso, não é pecado. Se Deus deu, você precisa desfrutar. Ele te deu, desfrute com amor, desfrute com decência, desfrute com ordem, desfrute com santidade. Porém, o desejo deste homem era: permita-me viver para que eu te louve. Esse era a sua intenção, a sua prioridade. Eu quero viver para um só motivo, por aquilo que eu fui criado, para o louvor da tua glória. O desejo dele era que eu quero viver, permita-me viver
para que eu te louve. Quem realmente conhece, quem realmente vive, quem realmente sabe o poder desta palavra, gasta toda a sua vida, ou gasta todo o tempo do seu dia a dia, desejando as coisas do reino de Deus. Permita viver para que eu te louve. Ele pede permissão para que a cada minuto que ele estivesse vivo, a prioridade da sua vida fosse louvar o nome do Senhor. E você louva como? Só abrindo os lábios? Você louva com as suas mãos, com os seus pés, com as intenções do seu coração, com a sua mente, com o seu olhar, com o seu ouvido. Todo o nosso ser tem que louvar o nome do Senhor. Cuidado onde você olha, o que você fala, o que você ouve e do que é que você está cheio. Ele pede, permita-me que eu viva, para que eu te louve e que as tuas ordenanças, mais uma vez ele está preocupado em ser sustentado pelas ordens de Deus, pelos mandamentos da palavra. Ele tinha esse desejo no seu coração e ele pede permissão para que cada dia da sua vida sejam dias onde ele possa louvar a Deus, se voltar para Deus, colocar a sua vida nas mãos de Deus. Aleluia. 176. Andei vagando como ovelha perdida, vem em busca do teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Ele termina o salmo com um pedido de restauração, porque todos os dias, irmãos, nós precisamos do Espírito Santo. Todos os dias nós precisamos da misericórdia de Deus. Todos os dias nós precisamos do perdão dos nossos pecados. Todos os dias nós precisamos buscar o reino de Deus. Não é uma vez busquei, está buscando, não. A conquista é diária. Todos os dias. E ele pede por restauração. Ele compreende que a sua condição diante de Deus, que ele precisa de Deus, dos decretos, dos mandamentos, das ordens de Deus para a sua vida, quando? Sempre, a todo momento, a todo instante, ele precisa ser encontrado e ser restaurado por Deus. Ele andava como uma ovelha perdida, mas ele fala, vem Senhor, e busca o teu servo, me restaura, não me deixe que vão existir dias que a ovelha quer desgarrar, que a ovelha quer se desprender, que a ovelha acha que pode andar sozinha. Não, ele se recupera, restaura, Senhor, vem e busca o teu servo, me busca de novo, me restaura de novo, me abraça de novo, me traz de novo para o caminho, porque o quê? Eu não esqueci dos teus mandamentos. Por um vacilo, às vezes, de uma dificuldade, às vezes que a gente quer se desgarrar, mas não. A nossa oração hoje é a parte B do versículo, Senhor, vem, busca o teu servo, me busca de novo, me restaura de novo, por quê? Porque eu conheço, eu tenho a tua palavra no meu coração. O servo, ele sempre deseja ser encontrado pelo seu Senhor. E o nosso Deus nos traz de volta, tira os carrapichos, alisa a lã da ovelha e faz todos os cuidados que forem necessários, porque ele é um Deus de amor, que nunca vai desistir de mim e de você. Para a gente concluir, 4 coisas e a gente encerra o Salmo 119. Primeiro, a nossa completa confiança precisa estar em Deus. Amém, irmãos? Em suma, o que nós aprendemos em todo o Salmo, a primeira conclusão é essa. A nossa confiança é na palavra de Deus. É nessa palavra, o salmista, ele enaltece, ele projeta toda a sua história neste salmo na palavra de Deus. Então, a nossa completa confiança precisa estar somente em Deus. Eu digo isso para mim e para você hoje à noite. Somente em Deus. Projete o seu dia a dia somente em Deus. No Salmo 31, versículo 14, ele diz, quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus.
A segunda coisa que você precisa guardar de todo o estudo do Salmo: a verdadeira santidade é realmente imprescindível se queremos ver o Senhor. E o que nos santifica é a sua palavra. É o cumprimento da sua palavra. Hebreus 12, 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A terceira é um pouquinho extensa, eu vou ler, que eu achei muito interessante, e eu vou ler, e diz o seguinte: precisamos quebrar o nosso silêncio, realmente criminoso e covarde, e nossa dedicação de meia boca, e nos tornarmos testemunhas verdadeiras do Senhor Jesus. Temos a poderosa e verdadeira palavra de Deus e temos o poder do Espírito Santo, pois somos habitados por Ele. Que mais nos falta? Um pouco de vergonha na cara seria um excelente lugar para começar. Amém, irmãos? Não é para ofender ninguém, mas nós precisamos sair um pouco da nosso silêncio. Eu estou salvo, estou quietinho, para mim está bom. Não. É mais. A palavra de Deus quer produzir mais coisas, não só para mim, mas para as pessoas que estão sofrendo, que precisam da salvação, e nós temos essa palavra sobrenatural nas nossas mãos. Saiamos do nosso silêncio, da nossa dedicação a Deus, de quando dá tempo, de quando não. Dedicação plena, dedicação convicta, de um Deus que pode, de um Deus que existe. Nós temos a sua palavra, a arma principal sobre a face da terra, que cura, que liberta, que traz esperança. Eu encerro dizendo o seguinte: como o salmista, nós precisamos desejar retornar aos caminhos e à presença do Senhor. Sua promessa é de nos receber de volta e nos perdoar completamente. A palavra de Deus tem esse poder. Isaías 43, 25, Deus diz: eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Em suma, o que o salmista, juntamente com o Espírito Santo, nos deixa é o amor deste homem incondicional pela palavra de Deus. Ele abre mão de tudo, ele rejeita tudo, ele não se preocupa com os reis, nós vimos lá os poderosos, ele não se preocupa com os que estão insultando a ele, nós vimos em todo estudo, ele não se preocupa com os que levantaram calúnias sem motivo, nada disso o preocupava, nada disso o abalava. A preocupação dele era: eu quero a tua palavra, eu quero o teu decreto, eu quero o teu mandamento, eu quero a tua voz, eu quero saber se eu estou de acordo com a tua palavra. E isso precisa ser o peso do nosso dia a dia, se nós estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus. O resto Deus cuida, o resto Deus resolve, Ele faz tudo no seu tempo, de acordo com a sua soberana vontade. Amém? Enquanto a irmã Suzy se prepara para nós cantarmos mais um hino, para tirar a oferta, vamos orar nesse momento. Ficamos em pé por esse ensino prioritário que é a palavra de Deus. Nada pode substituir a palavra de Deus na nossa vida. Nada pode sucumbir à palavra de Deus na nossa vida. Antes de orarmos, temos uma pessoa que se decidiu por Jesus hoje à noite, é a Luciana Gentil Malmegrim, de 39 anos, São Paulo, capital. Vamos incluir a Luciana nessa oração para que o Senhor possa abençoá-la, encaminhá-la a um lugar para que ela cresça na Escritura Sagrada e tenha intimidade com o Senhor. Oremos. Pai, obrigado pela vida da Luciana primeiramente, que se decidiu por Jesus, convidando-o para entrar no seu coração, para reinar na sua mente, para tomar conta da sua história. Nós, como igreja,
Liberamos uma palavra de bênção, de vida, de restauração, de recomeço, que os seus pecados sejam perdoados e que o Espírito Santo a conduza a um lugar onde ela conheça a tua palavra verdadeiramente pregada e ela possa crescer numa intimidade profunda com o Espírito Santo. Obrigado, Pai, por este salmo, Salmo 119, uma parte do teu coração, uma parte de um grande ensinamento do Espírito Santo para nós. Saímos desse estudo, deste salmo tão complexo, tão sobrenatural, na convicção de que o tesouro mais importante, o desejo mais importante, a busca que tem que ser incansável nossa, é a tua palavra, é o teu decreto, é o teu mandamento. Essa deve ser a nossa preocupação, se estamos cumprindo a tua palavra, se estamos encaixados na tua palavra, se estamos permitindo que o Espírito Santo nos molde, segundo a tua palavra, Pai, que esse seja a nossa preocupação diária, moldar a nossa vida pela tua palavra, Pai. Obrigado por esse estudo, que iremos dar prosseguimento nos salmos, continue abençoando as nossas vidas, continue nos revelando a tua palavra, para que a tua igreja cresça e seja edificada na rocha que és tu, ó Deus, para que quando descerem as chuvas, transbordarem os ventos, nós fiquemos em ti, nós fiquemos na rocha e que nada venha nos tirar da tua presença, Pai, que esse ensinamento fique cravado no nosso coração. Abençoa aqueles que irão dizimar também e ofertar na tua casa hoje à noite. Recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Nós te adoramos, fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém.